Esse é um vídeo que eu gostaria de ter feito antes do Natal, porque no Natal nós comemoramos, né, ou deveríamos comemorar o nascimento de Jesus. E embora, né, muitas vezes a gente comemore o Natal de uma maneira muito mundana, né, só enchendo a cara, comendo, falando mal um do outro, né, criando intriga entre a família, totalmente desconectado do espírito natalino, né, que nós deveríamos ter nessa ocasião. E nesse vídeo eu quero trazer especificamente sobre qual que é a mensagem, né, de Jesus, do que se trata o Evangelho, né, as boas novas que Jesus traz a toda a humanidade. Bom, a mensagem dos Evangelhos, que também são chamados de boas novas, ele é totalmente centrada na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Que as boas novas são a máxima revelação de Deus ao mundo por meio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, diferentemente de outras religiões, né, principalmente as do tipo orientais, que é o homem que está em busca de Deus, que o homem cria um caminho ali idealizado para chegar a Deus através de muitas vezes técnicas, através de procedimentos, que é um caminho ali que foi criado, idealizado pelo próprio homem na tentativa de chegar a esse Deus. A revelação cristã é muito diferente, é o próprio Deus que ele se revelou a nós por meio de Jesus Cristo. Ele é a revelação definitiva e a plenitude da revelação de Deus se encontra na pessoa de Jesus. Então é o próprio Deus que veio ao nosso encontro, é o próprio Deus que assumiu uma condição de fragilidade humana para revelar quem Ele era a nós, a toda a humanidade, e nos resgatar do pecado, né, que eu quero falar aqui logo em seguida. Então esses 3 pontos que eu mostrarei a seguir são importantíssimos de você entender para você compreender a mensagem das boas novas. O primeiro deles é, que eu disse anteriormente, a gente vai investigar mais profundamente ao longo desse vídeo, é que Jesus fala que todos nós pecamos, todas as pessoas pecaram. E a penalidade, qual que é a penalidade pelo pecado, né, do pecado? O salário do pecado é a morte, tanto física quanto espiritual. No sentido que o pecado é como se fosse uma doença da nossa alma, aquilo que bloqueia a nossa comunhão com Deus. E essa é a realidade da humanidade, que todos nós estamos aprisionados pelo poder do pecado. Nenhum de nós conseguiu atender os padrões de perfeição moral, né, de Deus, que Ele exige de nós. Em algum momento da sua vida você, por exemplo, já mentiu. Por exemplo, se você pega a lei de Deus, os 10 mandamentos, e você faz uma reflexão sobre a sua própria vida, se você conseguiu 100% do tempo, a todo momento, respeitar cada um desses pontos, cada um desses 10 mandamentos, você verá que todos nós falhamos em várias situações, diversas vezes, no mesmo dia. Nenhum de nós amou a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Nós criamos geralmente vários ídolos, né? Vários substitutos para Deus, adoramos outros deuses. Às vezes você já deve ter cometido alguma blasfêmia contra Deus, você já deve ter mentido para alguém. Jesus ele eleva esse padrão a um nível tão alto assim de santidade, né? Que ele fala que basta você ter um pensamento de cobiça, de malícia, quando você vê uma mulher, por exemplo, que você já cometeu adultério com ela no seu coração. A mesma coisa com o sentimento de ira. Basta isso para nós sermos condenados aos olhos de Deus, para nós sermos considerados ímpios. Porque nós temos que entender, que o pecado é uma afronta muito grande ao caráter santo de Deus. Deus é a própria santidade, a fonte de toda a pureza, sabe? E Ele não suporta, né, a mancha, né, a impiedade do pecado, a maldade do pecado. Como em Isaías é dito, né, mas as vossas iniquidades têm feito uma separação entre vós e vosso Deus, e seus pecados têm ocultado sua face de vós de maneira que Ele não os pode ouvir. Em Abacuque também é dito, né, que tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade, sobre o caráter santo de Deus. Eu quero ler um trecho aqui de Romanos que explica muito bem a situação da natureza humana. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. E o apóstolo João diz, né, que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, todos nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. O pecado é aquilo que gera essa separação entre nós e o Deus. E Deus, por ele ser justo, ele necessariamente precisa punir o pecado. Tudo aquilo que o ser humano cometeu de maldade, que é uma afronta ao caráter de Deus, Deus precisa punir tais coisas. Amor e justiça andam de lado a lado um do outro. Não dá para você ser um Deus amoroso se esse mesmo Deus ele não for justo, ele não punir a maldade, a iniquidade. Isso é muito fácil de exemplificar. Por exemplo, vamos supor que a sua família inteira seja assassinada por um bandido, um criminoso, e aí esse mesmo bandido, né, ele acaba sendo capturado, preso, e ele vai para um tribunal lá, e você descobre que o juiz, que ele está sendo responsável por julgar, e aí você descobre que esse juiz, que é o encarregado, seria o encarregado, né, de julgar esse criminoso, ele simplesmente falasse para você, eu vou deixar passar o que esse bandido fez, que ele matou toda a sua família, eu não vou punir ele, vou deixar ele passar. Você acha que se ele fizesse isso, ele estaria sendo um juiz que é justo, que é amoroso com você? Ele estaria tendo compaixão, sabe, misericórdia com o que aconteceu com você, a sua família, ou ele estaria sendo cruel e injusto? Então, por isso mesmo que Deus precisa punir a maldade e o pecado. Então, não tem como Deus ser amoroso se ele não for também justo. Infelizmente, existe muito uma ideia que é circulante, né, nesses tempos modernos, que Deus simplesmente ele é somente amor, que ele vai aceitar qualquer um do jeitinho que ele é, que ele não vai julgar ninguém, que ele simplesmente vai perdoar todo mundo vai pro céu, que não vai ter nada dessa balela de juízo final, e que Deus não vai julgar ninguém, Você pode sair por aí fazendo o que você quiser, que todo mundo vai pro céu. Infelizmente, isso é totalmente o oposto do que Jesus ensina. O próprio Jesus fala que ele virá uma segunda vez e que no fim dos tempos, todos nós compareceremos diante do seu tribunal, e que ele nos julgará, ele é o juiz. Ele vai enxergar as profundezas dos nossos corações, da nossa alma, dos nossos pensamentos mais ocultos. E vai nos julgar de acordo com aquilo que nós fizemos. Então Deus enxergará as profundezas das nossas almas e nós seremos responsabilizados por tudo aquilo que nós fizemos. E que nem eu estava dizendo, né? Pelo fato de todos nós termos pecados, qual que é a punição do pecado? É a morte física e espiritual. Todos nós, na verdade, merecemos o inferno, porque nós não conseguimos atender os padrões de perfeição de Deus. Mas aí que tá, né? Aí que entra as boas novas, aí que entra a mensagem de Jesus. Então esse é o plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo. Deus Pai, ele envia o seu Filho unigênito, que é o mesmo Deus, é o próprio Deus, para nos revelar quem ele é, quem é esse Deus. Então em Colossenses é dito, né, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Então esse é o mistério da encarnação. O Logos, a palavra de Deus, que cria todas as coisas, né, por meio da qual todas as coisas foram criadas, que é Jesus Cristo, se encarnou, se tornou um ser humano. Ele era 100% divino e 100% humano. E por que ele precisava se tornar um ser humano? Porque só ele tendo uma natureza humana ele poderia nos salvar. Só ele compartilhando de uma natureza humana ele poderia levar sobre si os pecados de toda a humanidade. De toda a maldade que o ser humano já cometeu na face da terra. De todas as afrontas, as ofensas que nós cometemos em relação a Deus. Pelo fato de ele ser o próprio Deus, só ele possui essa capacidade de levar sobre si todos os pecados da humanidade. E foi para isso, esse foi o plano de Deus para a salvação da humanidade. Então o Verbo se fez carne, né, como é descrito no Evangelho de João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É aí que nós vemos o tanto que Deus nos ama, o tanto de misericórdia que Deus tem. Porque por um lado nós vemos que Deus é justo, que ele exerce sua justiça, que ele odeia o pecado e a maldade. Mas Deus não nos deixou desamparados, né, afundados na nossa própria iniquidade, na nossa própria maldade, para sermos condenados. Não, por meio da sua misericórdia, seu amor por nós, ele enviou o seu Filho para nos salvar. Então tem até um versículo, né, que fala que mas Deus prova seu amor para conosco assim, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. João é dito, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por isso que o símbolo do cristianismo é a cruz de Cristo, porque quando ele morreu na cruz, ele levou consigo todos os pecados da humanidade. Então a cruz é o símbolo de redenção, da misericórdia de Deus, do amor de Deus por nós. Então Jesus Cristo é o servo sofredor que é descrito em Isaías 53, um profeta do Antigo Testamento, que escreveu não sei quantos anos, acho que foi 400, 700 anos antes de Cristo nascer, antes de Cristo vir ao mundo, né? Que já descrevia a sua missão, o seu propósito, o propósito do Messias. E olha o que ele fala aqui: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma árvore seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele foi atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então é justamente por isso que Jesus é chamado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi plano de Deus, plano da salvação de Deus que Jesus morresse na cruz por nós, que ele levasse consigo, na sua morte na cruz, todos os pecados da humanidade. Então é que nem o apóstolo Paulo fala, né, que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Em Coríntios também é dito, né, que em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com ele, vivamos, né, de acordo com a vontade de Deus. Então eu quero mostrar aqui duas imagens que exemplificam e ilustram muito bem tudo isso que eu falei aqui até agora. Nessa primeira imagem nós vemos, né, que de um lado nós temos a condição humana, né, de que todos nós somos pecadores, pecamos e nós estamos destituídos da glória de Deus. E de um lado, né, nós temos o Deus Santo, e que o pecado interrompe esse relacionamento que nós temos com Deus. E como você está vendo aí na imagem também, não serão as nossas boas obras, sabe? O tanto de horas de meditação que você fica, atos ali em silêncio, tanto de técnicas espirituais que você vê por aí, tanto de livros que você lê, atos de filantropia, atos de, sabe, assistência social, não serão isso que irão te proporcionar a salvação. Pois, lembrando que o pecado é aquilo que nos separa de Deus, não dá para você compensar, realizando boas obras, numa maneira de você se livrar do pecado que você cometeu, porque Deus é justo e precisa castigar a maldade e o pecado cometido. Senão, o mal seria o grande vencedor no final dos tempos. Senão Deus seria derrotado pelo mal, basicamente. E que nem a soma de toda a bondade humana chega perto à retidão, à santidade de Deus. Mesmo que nós tentamos ali juntar toda a bondade da humanidade, isso não é o suficiente
Porque, que nem eu falei anteriormente, todos nós pecamos e Deus precisa punir o pecado. O pecado é uma afronta ao caráter de Deus, é o que nos separa de Deus. É o que interrompe o nosso relacionamento com Ele. Então, beleza, se não são as minhas boas obras que me salvarão, como que eu serei salvo então? E aí que entra Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez por nós, porque Ele levou sobre si, consigo, né, todos os pecados da humanidade. Então é Ele que, como está sendo mostrado nessa segunda imagem, que nos reconcilia a Deus, né? A cruz de Cristo. Então é somente por Jesus Cristo que nós nos reconciliamos a Deus, que nós nos entramos em um relacionamento com Deus. Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, né? Ele levou consigo todos os pecados da humanidade e nos reconciliou a Deus. Ele nos torna justos perante a Deus. É como se Jesus zerasse toda a dívida que nós tivéssemos com Deus em relação aos nossos pecados. Ele levou tudo isso sobre si, todos os pecados da humanidade sobre si. Então é isso que o apóstolo Paulo fala, né? Que, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então, quando você começa a compreender a condição desamparada que se encontra a humanidade, o ser humano, você reconhecendo que você é um pecador, que você precisa do amparo, que você precisa de Jesus para ser salvo, só Ele pode te perdoar e te libertar dos seus pecados, que não é por meio de técnicas, né, de meditação, de estados alterados de consciência, não é por meio da minha própria autossalvação que eu irei me salvar. Quando você começa a tomar consciência disso, quando você começa a perceber que você, por conta própria, sozinho, não pode ser considerado justo aos olhos de Deus, o que fazer, né? Quais são os próximos passos? Bom, o Evangelho diz que nós temos que nos arrepender pelos nossos pecados e crer em Jesus Cristo para a nossa salvação. Então isso implica você se arrepender dos pecados que você cometeu, as ofensas que você cometeu contra Deus, reconhecer que só existe esse Deus, né, que Jesus revelou, você reconhecer Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e você começar esse processo de santificação, de você buscar Jesus, de você se alinhar cada vez mais com a vontade dele e decidir, né, abandonar o pecado. Jesus também, né, nos pede para nós sermos batizados, para nós reconhecermos nossa fé e firmarmos esse compromisso com ele. Então, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então, são algum desses... É nesse caminho que nós temos que começar a direcionar a nossa vida e nos alinhar totalmente a Cristo. Que ele próprio fala, né, que quem não está comigo está contra mim. Então com Jesus não há meio termo, não há outros deuses que podem competir com ele, que você... Não, é somente ele, somente para ele, somente através dele, tudo alinhado a Cristo. Então se você sentiu que esse vídeo fez sentido, se você sentiu essa vontade, talvez você nunca tenha entregado sua vida para Jesus, nunca tenha feito uma oração para ele, eu peço para você que repita comigo essa oração, em que basta você repetir as minhas palavras. Eu recomendo que você feche seu quarto, aí se você está em um ambiente que tá te distraindo, meio ocupado, muita muvuca. Agora que você está mais tranquilo aí, você, quer receber o perdão de Jesus, quer convidar Ele para entrar na sua vida, basta você repetir comigo as seguintes palavras. E você, não precisa seguir esse modelo exatamente, mas é uma oração base para você convidar Jesus para dentro da sua vida, para Ele começar a realizar as mudanças necessárias e te salvar. Então nessa oração nós estamos simplesmente admitindo a nossa dependência de Deus, reconhecendo a nossa condição de pecador e convidando Jesus a entrar na nossa vida. Não é nada mais do que isso. Basta para você repetir comigo a seguinte oração. Então vamos lá. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso da Tua misericórdia. Tem compaixão de mim, Senhor Jesus. E tem compaixão da pessoa que tenho sido até aqui. Eu te confesso neste dia como meu Senhor e meu Salvador, e te convido a vir habitar dentro de mim. Eu creio na obra que realizastes na cruz por mim, e recebo o teu sacrifício em meu favor. Bendito seja o teu nome na minha vida a partir de hoje e para sempre, Senhor Jesus. Guiai-me, portanto, e concede-me o teu Espírito Santo. Ensina-me a partir de hoje a andar pelas tuas veredas, e que minha vida se torne em louvor da Tua glória. É com minha boca que declaro hoje na Tua presença que quero ser transformado e que quero viver uma nova história junto de Ti. Guia-me pelas veredas da justiça e por amor do Teu
nome, Senhor. Que as coisas velhas fiquem para trás e que tudo se faça novo a partir de agora. Abre, portanto, o meu entendimento para que eu aprenda coisas novas. E escreve, Senhor Jesus, meu nome no livro da vida. Agracia-me para sempre com tua doce e santa presença. É no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Então essa oração é simplesmente um modelo, caso você nunca tenha tomado um passo inicial, sabe, para convidar Jesus para a sua vida. E eu recomendo fortemente que você faça essa oração, que você estude as Escrituras, que você pesquise sobre a vida dos primeiros cristãos, sobre a fé, sobre a sua igreja. Você também se batize e para você firmar seu compromisso com Jesus. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você, que você tenha compreendido a mensagem do Evangelho. Se você gostou, não deixe de comentar aqui, dar um like aqui no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto!